Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Que alegria imensa ter você aqui comigo. Mais um dia aqui de nossa leitura diária, do nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira 2025. Feche os teus olhos e já vamos entrar na nossa leitura de hoje. Vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, Senhor, nos dê da sua graça, entendimento da tua palavra. Nos capacite, Pai, perdoe os nossos pecados. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra, Senhor, para com nossas vidas, Pai. Nos ajude em nossa caminhada, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E amém. Amém? Bom, as nossas leituras diárias de hoje estão 2 Samuel, capítulos 1 e 2, 1 Crônicas, capítulo 11, Salmos 96 e depois o 106, Atos, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 1, vai dizer assim: Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziglague, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha, e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Davi perguntou então ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam ao ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem é você? Sou amalequita, respondi. Então ele me respondeu: vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se levantaram, se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor, pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxe a notícia: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: vem aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando você disse: matei o ungido do Senhor. Davi lamenta-se por Saul e Jonatas. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jasar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso a Gate, não proclame nas suas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali fora profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos, e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa do que o amor de mulheres. Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. Capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas 2 mulheres, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos.
Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei de Judá, informando que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Davi enviou-lhes mensageiros que lhe disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já foi ungido rei pela tribo de Judá. Isbosete, proclamado rei de Israel. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Mainaim, onde o proclamou rei sobre Gileade e Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que governou em Hebrom por 7 anos e 5 meses. A guerra entre Judá e Israel. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Mainaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se no lado do açude, o outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e ficou-lhe um punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Eucate Haruzim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como? Porém Azael não desistiu de persegui-lo. Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas coxas, e ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amar, defronte de Gia. No caminho para o deserto de Gibeon, os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: juro pelo nome de Deus, se você não tivesse falado, meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam para Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Mainaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército e viram que faltava 19 soldados além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marchavam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. 1 Crônicas, capítulo 11. O reinado de Davi, rei de Israel. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor. E ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel, a conquista de Jerusalém. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada de cidade de Davi. Ele construiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Nilo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restaurante da cidade. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Os principais guerreiros de Davi. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido.
Essa é a lista deles. Jazobeão, um Aqumonita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi, na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio das plantações. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando o grupo de filisteus estava acampando no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água de cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou como oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Essa água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram estas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Gabizeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio estivesse na mão uma lança parecida com uma laçadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também é famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Arô, Eves de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilhai de Aoi, Maarai de Netofate, Elede de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai de Riacho de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Azem de Gizom, Jonathan, filho de Sarge de Ará, Aião, filho de Sacar de Ará, Elifal, filho de U, Éfer, filho de Mequerate, Aías, filho de Pelom, Esro, filho de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibá, filho de Agri, os amonitas Eleg, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Jeruia, Ira e Garebe de Jati, Urias e Uitita, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sija, de Ruben, chefe dos Rubenitas, e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá, de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroê, Gediael, filho de Sim, seu irmão Joabe Tis, Eliel, filho de Mave, Jeribaai e Josavias, filhos de Elnaão, Ítma, um Moabita, e Eliel, Obed e Jaziel, de Mesoba. Salmos 96. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclame a sua salvação, anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dê ao Senhor, ó famílias das nações, dê ao Senhor glória e força, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus atos trazendo ofertas. Adore ao Senhor no esplendor de sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Salmos 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares com bondade
e tratares o teu povo com bondade. Vem em meu auxílio quando salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegra-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deixaram atenção às tuas maravilhas, eles não deram atenção. Não se lembraram das tuas muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos resgatou. As águas cobriram os teus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas tuas promessas, e eles cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu Datã, e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram bezerro, adoraram o ídolo de metal, tocaram a glória deles, pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, e feitos temíveis, junto ao mar vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Deixaram-se em suas tendas, queixaram-se muito e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispensaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram o sacrifício oferecido aos ídolos mortos e provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. E isso lhe foi creditado como ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou, sem refletir. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações, e imitaram as suas práticas, e prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o seu sangue de seus filhos e filhas, sacrificado aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança, entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com seu poder. Ele os liberou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor, lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com os seus captores com que eles tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. E todo o povo diga amém. Aleluia. Atos, capítulo 21. A caminho de Jerusalém. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rodes e dali para Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga, encontrando os discípulos dali. Ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas quando determinou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam.
Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: porque vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparando-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. A chegada de Paulo a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. E faremos. Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. A prisão de Paulo. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelita, ajude-nos, esse é o homem que ensina a todos em toda a parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entregar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. O discurso de Paulo. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você, o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo, levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.